nosso debate sobre o jornalismo ontem, hoje e amanhã, com o Moacir Pereira e com a Karen Versbicas. Nós terminamos o bloco passado enfatizando esse contato dos jornalistas que estão na redação com as assessorias de comunicação. Agora eu queria ver contigo o seguinte, Moacir, e com os leitores, como é que é o feedback hoje em dia? Mudou completamente, completamente. Quer dizer, no início, o que acontecia? Eu era um repórter setorista, né? Esporte, depois política, depois geral, e o contato com o leitor era basicamente através das cartas que recebi, que eram poucas, né? Ou então convivendo na rua, que eu sempre gostei de trabalhar na rua, contato com as pessoas. Então esse era o feedback, a repercussão da notícia, na rádio e tal. E no segundo momento, digamos assim, foi a internet, né? O e-mail foi fundamental, inclusive para corrigir o nosso trabalho. O feedback do e-mail durante muito tempo, ainda é hoje, né? Você às vezes tem eu às vezes tenho um convencimento definitivo, pesquisei sobre esse assunto, o rumo é o norte. Aí vem uma pessoa especialista na matéria e manda um e-mail, diz, Moacir, você está errado. O rumo tem que ser o sul, entendeu? O ponto enriquece e aí você aprimora o seu trabalho profissional. Isso é uma coisa extraordinária. Este é o feedback. O outro feedback é simplesmente do número, do Ibope, da audiência, na verdade. Quando eu tinha, por exemplo, o blog na RBS, o blog do Moacir Pereira, o que acontecia? O meu feedback era o número de comentários, o número de acessos. 500 mil acessos por mês era glória para mim, compreendeu? E os comentários também, raramente tinha nota que tivesse menos de 5, 10, 20 comentários. Alguns, na época da greve dos professores, eu bati recorde, entendeu? De 500 comentários de uma nota, então é uma coisa louca. A interface deixava de ser leitor e Moacir, ficava inclusive leitor e leitor já, isso, né? Nunca mais eu vou realizar isso na minha vida profissional, até porque a situação é outra, o movimento é outro, o blog não tem mais, entendeu? Então são várias etapas. Hoje, o WhatsApp o Facebook compreendeu? Hoje as redes sociais são, sem dúvida nenhuma, a melhor maneira de você avaliar. Se bem que tem que fazer uma avaliação com restrição, com muito cuidado. Por quê? Porque, desgraçadamente, lamentavelmente, o Brasil se dividiu nos últimos anos, na verdade, e você tem, além de fake news, muita notícia falsa, você tem gente que faz comentários ao seu trabalho profissional, ou a notícia que tu publica não tem nada a ver com aquela notícia, sobre aquela notícia e parte para acusação pessoal, para crítica pessoal, para comentários que são nitidamente de origem identificada do ponto de vista partidário ou ideológico. E aí compromete a tua avaliação sobre exatamente a natureza do trabalho. Com intenções específicas. Exatamente. Então, hoje nós vemos uma situação muito delicada e que eu acho que talvez se modifique, espero e torço, que se modifique aí a partir da superação dessa gravíssima crise, né, que o Brasil está vivendo e que se depure um pouco. E aí vem o trabalho do jornalista. Se depure, quer dizer, todo mundo acha que hoje é jornalista, pode publicar qualquer notícia falsa. Eu vejo escandalizado, senhores telespectadores, pessoas das minhas relações pessoais, gente de nível superior, autoridades que me repassam pelo WhatsApp, ou que me repassam, entendeu? Ou que compartilham notícias visivelmente falsas, entendeu? Notícias contendo crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. É uma coisa assim escandalosa. Não sei como é que pode, entende? O Brasil está precisando ser realmente reeducado. Mas eu acho que essa é uma fase de transição, né? Porque você já vê, eu espero que seja, né, da parte de vários órgãos aí, tanto privados quanto públicos, e o próprio Facebook, fazendo campanhas, né, para mostrar para o usuário como que ele identifica o que é fake e o que é verdadeiro. Credibilidade, exatamente, né? Esse eu acho que é o grande desafio dos veículos de comunicação nas redes sociais, né? Fizeram uma pesquisa, eu até trouxe aqui, fizeram uma pesquisa com 50 mil pessoas em 26 países, né? Perguntando onde que elas se abasteciam de notícia. E a resposta de 80% foi no Facebook, como se Facebook fosse um veículo de comunicação. Ou seja, o grande desafio hoje dos veículos de comunicação é conseguirem colocar a sua marca nas redes sociais. Eles não colocam. Então, assim, o cara que vê uma notícia de um blog suspeito com uma notícia falsa, para ele bate com a mesma força de uma informação que ele está vendo ali do UOL, do Estadão ou de qualquer outro veículo jornalístico. A impressão então, assim, é que o público não sabe diferenciar o que é informação do que é notícia apurada. Qual é a minha esperança como jornalista profissional? É de que vai haver uma depuração natural e os internautas vão ver. Esta notícia aqui do Facebook é de um jornalista profissional fulano assim. É um cara de credibilidade, só publica notícia verdadeira, compreendeu? Exato. Tem muita preocupação. Eu ontem recebi uma bomba aqui, entendeu? De uma pessoa muito conhecida em Florianópolis. E aí era para jogar direto no Facebook. Não, calma. Direto na internet. Não.
Fui conferir, a notícia não era tão assim como falou, entendeu? Então, eu acho que aí é que vai ser o trabalho de qualificação do jornalismo. O futuro do jornalismo está exatamente em selecionar, separar o joio do trigo, de botar a informação com qualificação, com muita análise e também com opinião. Eu acho que, aliás, uma expressão usada pelo professor Carlos de Franca aqui em Florianópolis, o nosso papel vai ser de fazer essa separação, esta seleção e iluminar o palco para que as pessoas possam tirar as suas conclusões. Acho que é por aí. Exatamente. E aí, quem que quiser iluminar o palco, entende, com sujeira, vai ficar fora do jogo. É o que muita gente fala, né, Ana, que é o fim do jornalismo, é o fim da profissão do jornalista. Ao contrário. É uma mudança, né? É uma quer dizer, mudança, Você tem verdade. exige uma mudança de perfil desse jornalista, né? Que ele passa a ser um grande curador, um grande catalisador de informações, um depurador, né? Como disse o Moacir, para que essas coisas venham a público com credibilidade. Então a gente muda. E a outra coisa também que eu penso assim, que tem muita gente fazendo terrorismo, né? Saiu uma notícia agora, esses dias atrás, no Meio Mensagem, falando que entre os anos de 2012 e 2016, 7 mil jornalistas perderam os seus postos de trabalho nas redações. Isso não quer dizer que tem 7 mil jornalistas desempregados. Com certeza. Né? Porque você tem um mundo de outras possibilidades que estão se abrindo, né? Na fábrica lá mesmo, na minha empresa, a gente tem, há 2 anos, um núcleo de comunicação digital que é o que mais cresce dentro da empresa. Né? Isso não existia tempos atrás. Quantas pessoas que eu estou empregando lá nesse núcleo digital? Então, assim, tem gente saindo de redação, de impresso? Tem, mas nós estamos passando por uma transição. Não quer dizer que está se diminuindo a importância do jornalista ou do jornalismo. Na década de 90, eu trabalhava com máquina de escrever, datilografia, e sempre com muita agilidade, fiz um excelente curso. E aí o que acontecia? Eu era invejado pelos colegas. Só que todos os colegas moderninhos diziam, pô, tem que comprar um computador, tem que trabalhar com computador. Mas eu acho que foi o último dos moicanos. E depois que eu entrei no notebook, comprei um notebook em 1992, paguei $2.000 na época, você veja que coisa doida. Quando eu entrei no computador, hoje eu digo assim, meu Deus, como é que eu conseguia fazer coluna com papel, entendeu? Então, assim, Até o raciocínio de edição de uma nota, ela muda. Isso aconteceu com a minha geração inteira, com a nossa geração. O que aconteceu? Não, eu vou continuar trabalhando na máquina de escrever? Não, tem que se adaptar. Então, os tempos modernos da digitalização estão a exigir isso aí. O que é que nós temos que fazer? Nos aprimorar, entendeu? Para poder enfrentar essa nova realidade e cumprir o nosso papel dentro da sociedade catarinense e brasileira. É um desafio muito grande por 2 motivos. Primeiro, porque as tecnologias estão mudando todo dia, certo? E segundo, porque, lamentavelmente, no Brasil, diante dessa gravíssima crise econômica, política, desemprego, etc., e por outras circunstâncias culturais também, e educativas, não acontece aqui o que aconteceu em outros países. Quer dizer, hoje o New York Times tem mais recursos de receita de propaganda no digital do que no impresso. Esse fenômeno não aconteceu no Brasil. Não aconteceu. Então, os veículos de comunicação perderam receita, perderam circulação, os impressos principalmente, e não tiveram a contrapartida através dos meios digitais. Isso é um problema sério, porque aí tem que desempregar mesmo. Essa migração não aconteceu e, na verdade, assim, os veículos ainda não acharam a fórmula, né? Comercial. Exato, né? Na Europa, o que eles falam que o que deu certo até agora foi o paywall, né? Que é aquele muro de pagamento. Então, você tem acesso a uma determinada parte do conteúdo e, a partir dali, você precisa, tem que ser paga você precisa pagar, né? Aqui, as pessoas ainda não se habituaram a pagar pelo conteúdo, né? Pagam pelo impresso, mas não pagam pelo conteúdo digital. É uma questão cultural. Eu vou falar. E tem uma outra relação que é relacionada à própria credibilidade. Olha que absurdo. O IVC fez uma pesquisa, né? E fizeram uma pesquisa com o pessoal que lê impresso e o pessoal que lê o digital, mas com o mesmo conteúdo replicado no digital. No impresso, 52% das pessoas disseram acreditar naquelas notícias. No digital, cai para 27%. Ou seja, é aquela brincadeira que todo mundo faz. Tem uma notoriedade implícita no papel ainda. É aquela brincadeira que todo mundo faz. Bom, tudo que eu vi no Facebook ao longo do dia, à noite eu vou assistir o Jornal Nacional para ver se é verdade. Então, o problema que confere essa tua informação, essa pesquisa, que é o seguinte: eu tenho a seguinte constatação ainda hoje. Uma notícia importante que envolve um personagem, sobretudo no mundo político. Um personagem político, aí eu publico a nota que ele me deu, a nota importante, eu publico com destaque e detalhes no digital, que tem uma audiência maior do que a do impresso. Ele, no dia seguinte, reclama que não saiu nada no impresso.
Por quê? Porque o As impresso pessoas ainda ainda, não têm. o impresso ainda tem a marca, o impresso é o que fica, entendeu? Quer dizer, apesar de que as novas gerações já estão tudo no digital, não estão no impresso, mas ainda há um caldo de cultura muito poderoso, muito forte, que não acabou, que é exatamente mantido pelo impresso. Nós vamos terminar esse bloco colocando que a Folha de São Paulo, pela primeira vez na sua história, passou a ter, no final do ano passado, 51% dos leitores em digital e 49% dos leitores no papel. Então, no final do ano passado, deu essa virada. Quer dizer que a gente está, de fato, num tempo de transição aqui nos hábitos de leitura, nos hábitos de consumo da notícia, e as pessoas muitas vezes ainda confundem o que é informação e o que é uma notícia. Você lê o jornal de manhã no digital ou no impresso? Eu continuo lendo, de manhã cedo, quase 7 horas, Recebe o papel. no digital. No digital. Dá uma olhada no digital, claro. Claro. Olha só. E depois é que eu vou fazer a leitura. Depois com calma. Eu faço um apanhado geral do que acontece no Brasil e no mundo, em Santa Catarina, no digital, certo? E depois faço comentário na CBN diária, essa é a minha rotina diária, acordo às 7 horas da manhã todo dia. E depois, então, tomo o café da manhã e sentadinho, calmamente, eu vou ler todas as páginas dos jornais, todos os colunistas aqui de Santa Catarina. Aí vai degustar as páginas impressas. É isso aí. Legal. Nós vamos encerrar esse bloco e daqui a pouco a gente volta conversando mais com Moacir Pereira e Karen Versbicas sobre jornalismo ontem, hoje e amanhã.